para atender, queria fazer Assim, só uma observação. O aham, nome ainda hoje é muito bem falado lá na instituição, tá? Semana passada, inclusive, tem uma professora que teve aqui, e aí ninguém conseguia lembrar, falar o nome, né? Porque são alunos que não conheceram você. Já souberam sim. de alunos que tiveram a oportunidade de assistir a sua aula. Eu disse, sei quem é, minha inspiração, eu fui contribuir, mas assim, passaram com o seu nome de uma maneira muito positiva. Mas aí fala para eles do grupo, o nosso grupo agora está se reunindo, não chega a ser 15 dias, né, Marcos? Tem passado de 15 dias. É, a gente teve um atrasinho, mas é para ser de 15 em 15. Sempre que eu Duas. tenho oportunidade, eu falo com eles sobre o grupo. Até porque, assim, eu sempre comento sobre o que o grupo apresenta de diferencial. O que que eu percebo no nosso grupo, que eu faço parte dele? É um grupo que ele é voltado para a vida acadêmica. Ninguém fala nada além disso. Se não for uma publicação de artigo, eu já saí de alguns grupos por causa disso, né? Eu sentia falta. O grupo é voltado para a vida acadêmica, para a psicanálise, a filosofia, então nós vamos falar sobre isso. Então eu acho assim, tudo que é postado, eu preciso abrir porque eu sei que é interessante. Eu sei que ninguém vai colocar bobagem, aquilo que não faz parte do intuito de quem está no grupo, né? Então eu sempre Uhum, para eles. Eu sempre digo, vocês entrarem no grupo, não é um grupo que massacra você, que toda quarta-feira você tem que estar lá o ano inteiro, não. São bem pontuais, são assuntos muito pertinentes para a nossa área, inclusive, e é um grupo que ninguém vai falar nada lá que não seja sobre os temas, que não seja sobre o assunto que o grupo é voltado mesmo, né? uhum. Que Eu, go- bom. eu gosto muito dessa maneira do grupo funcionar. Ah, muito obrigada. Bom, mas vamos começar, né, Marcos, para não enrolar. Você pode botar o texto, então? Uhum. Um momento. Aqui. Aí quando a senhora quiser que eu passe, a senhora me avisa. Você pode ler, Marcos, porque senão eu vou ficar falando demais. Tá. Eu começo a ler agora? Deixa eu só dar uma introduçãozinha que eu já fiz para ti, para as pessoas poderem entender, tá? Essa frase, o programa do gozo não é virtual, é real, ela é do Henrique Laurent. E como nós estávamos trabalhando, já trabalhamos muito a questão do real, né? E o virtual é algo que está nos interessando muito. É relacionada à questão da guerra, né? Então, vocês pensem assim, a guerra como um significante. Claro que nós temos, na realidade, né? Não em relação ao real, mas na realidade, todas essas guerras no mundo, né? E umas muito sérias, é, esse significante guerra e gozo e virtual e real nos serve para balizar o que nós queremos pensar a partir deles, né? Inclusive porque a Shirley já deve saber, mas eu não sei se como é o nome dela mesmo? Como é o nome dela, Marcos, dessa menina que entrou? Gabriela. Gabriela, desculpa, Eu sou a Gabriela. Gabriela. Gabriela entrou Imagina, Cris. agora. É, o nosso mote é uma frase da Clarice Lispector, de um livro da Clarice Lispector, de um texto dela, que é sobre neurose de guerra. Como nós viemos numa vibe assim, trabalhamos a perversão, o nosso objetivo agora é talvez circunscrever a neurose e possivelmente, num terceiro momento, a psicose, ou seja, trabalharmos as estruturas, mas não trabalharmos as estruturas assim, blá, 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 é isso, é aquilo, tá? É pensar como se apresenta, como nós fizemos com a perversão, como se apresenta a perversão, e agora pensar como se apresenta
a neurose mais linkada, tendo como link essa questão do virtual que nos abre para uma perspectiva do real. Real esse, né, cotejado com o simbólico e o imaginário. Então, eu peguei um texto, apresentei para o Marcos esse texto, que é de uma... Ela é francesa, a Watt, e ela escreve algumas coisas muito interessantes sobre essa visibilidade das redes e também da inteligência artificial. Então, é por isso que nós entramos com o texto dela, que vai trabalhar a questão do virtual, né? E do real e também do gozo. Pode passar, Marcos. Pode ler, Marcos. Ah, esqueci um outro significante que tem que ser balizador para nós: a ética. Recusar o libertinismo não é, sempre e necessariamente, um resquício de moral. Não é obrigatoriamente uma culpa judaico-cristã mal elaborada. Não é um recalque arcaico que precisaria ser superado. Pode muito bem tratar-se de uma estrutura do desejo. Em certas culturas libertinas, todo limite é suspeito de ser inibição. Toda resistência lida como defesa moral. Mas Jacques Lacan, no Seminário 20, Encore, mostra precisamente que o gozo não se reduz à suspensão das interdições. Suspender o recalque não produz mecanicamente mais gozo. O gozo não funciona como uma liberação progressiva. Ele é estruturado, atravessado por pautas, limitado pelo simbólico. Eu continuo? Uhum. Dizer que uma mulher não quer ser reduzida a objeto não decorre de uma moral. Isso diz respeito à posição subjetiva que ela ocupa no desejo. O gozo pode existir sozinho, pode ser intenso, pleno, autônomo. Pode desaparecer assim que o corpo é fragmentado sob o olhar coletivo. Não é pudor, é uma economia. Na lógica lacaniana, a mulher não está totalmente inscrita na função fálica. Ela não é redutível ao objeto A do fantasma masculino. Ela pode ocupar esse lugar no fantasma, sim. Pode consentir em ser o objeto causa do desejo do outro. Mas consentir fantasmaticamente não significa ter de encarar esse objeto no real. Não querer ocupar esse ponto no ato não significa inibição, nem patologia, nem atraso no processo de liberação sexual. Sobretudo, quando há conforto com a masturbação, com o orgasmo, com o gozo solitário. A inibição, em Lacan, é uma paralisação do desejo. Aqui, o desejo está vivo. O que é recusado não é o sexo, é a dessubjetivação, ou o excesso de dessubjetivação. O libertinismo, a prática de sexo em grupo e a multiplicidade de parceiros não constituem um horizonte obrigatório da emancipação. A ideia de que uma sexualidade evoluída deveria passar por isso pertence a um fantasma contemporâneo, não a uma necessidade estrutural. O gozo feminino, tal como Lacan o elabora em Encore, é não todo fálico. Ele excede a lógica do objeto, do número e do desempenho. Cada sujeito possui sua própria economia de gozo, sua própria articulação da falta, sua própria maneira de lidar com o vazio estrutural. A diferença não se situa na anatomia bruta, mas na posição subjetiva diante do objeto, do olhar e do gozo. Recusar ser totalmente esmagada na relação sexual não é fraqueza moral, é uma maneira de permanecer sujeito no campo do desejo. E é talvez exatamente aí que começa uma sexualidade verdadeiramente livre, não na abolição de todos os limites, mas na assunção singular de sua própria estrutura.
Giulia Tamburini Awat. Esse texto, é claro que ela se refere aí à questão da mulher, porque se ela cita o Seminário 20, eu acho que o ponto mais importante é termos em mente o grafo da sexuação, tal como Lacan o apresenta, em que a mulher não é um outro, mas ela é uma posição em relação no grafo, a mulher faz parte de um lugar que que se dá em relação ao outro, né? Que seria o falo. Então, ela faz essa ligação aí da mulher, né? O Seminário 20, e da ética e do desejo, como referência a esse quadro, aquele quadro que vocês conhecem, que tem lá no Seminário 20, né? Da posição da mulher em relação ao falo. Não quero falar ao homem, mas seria o lado masculino, feminino e masculino, né? E como é que nós podemos relacionar esses dois elementos? E que a mulher, como sendo apenas uma relação, ela tem liberdade de ser mulher, né? Tem liberdade de assumir, como ela diz, ser sujeito no campo do desejo. Bom, ela usou essa relação, é, é, lugar da mulher, lugar do homem. O que nós estamos querendo estabelecer é uma relação, em relação ao gozo e o desejo, em relação à guerra, né? E à neurose de guerra. Então, o que eu tinha pensado tem a ver com isso aí, mas eu tinha formulado uma hipótese que é mais ou menos assim, ó. Se a inibição é falha em relação ao desejo, ou seja, não há inibição, né? O desejo, a inibição de alguma forma propiciaria um acesso ao desejo. Pelas razões que eu estava conversando contigo antes, Marcos. Se a inibição é falha em relação ao desejo, né, novas modalidades de expressão, como as virtuais, não falham e promovem a dessubjetivação em relação a ele. Tá? Essa seria a hipótese de trabalho. Porque se o programa do gozo não é virtual, é real, eu fiz uma pequena inversão aí na nossa frase da chamada para o grupo e disse assim, ó, o programa do gozo não é real, é virtual. Ou seja, virtual no sentido de desumanizado, né? Como se as nossas relações virtuais fossem desumanas. E isso propiciaria, de uma certa forma, né, um sintoma da sociedade atual, mas um sintoma nosso também, né? E que tem a ver com o tema da nossa reunião, que seria a neurose de guerra, né? Por quê? Porque a guerra tem consequências, né? Tem consequências, diria, simbólicas. E essa consequência simbólica se daria por sintomas, né? Então, aí nós estaríamos apresentando um ponto do nosso programa, né? Que seria um sintoma relativo a essa estrutura neurótica, né? Propiciada pela guerra, e não apenas propiciada pela guerra, mas propiciada pela propaganda da guerra
de uma forma não daquela forma mais tradicional de propaganda, vamos à guerra, todos à guerra, a guerra é a salvação, a guerra é a libertação, mas por esse viés virtual que nos oferece muito mais contato, vamos dizer assim, com este problema que nós estamos querendo abordar aqui, né, que é a neurose de guerra, do que os meios tradicionais, né? Então, a gente poderia dizer assim que as nossas questões são o sujeito, né, que já está contemplado nesse nosso dito neurose de guerra, né? É, o sujeito ou a subjetividade, né? Também desejo e gozo, né? É, através dessa estrutura sintomática. Então, ela usou aí um modelo, né, para falar disso, da inibição, para falar do desejo, para falar do real, e nós estamos tomando isso aí como modelo para trazer, para dar um lugar ao nosso trabalho aqui, tá? Eu queria só saber de vocês, se vocês têm alguma questão, se entenderam, se não entenderam, se tem alguma sugestão, como é que vai ficar essa nossa proposta. Eu queria, na verdade, pedir para a senhora falar mais sobre a questão do quadro. Eu ia até procurar ele para colocar aqui. Qual o quadro? Eu acho que era o quadro da sexuação que a senhora estava falando. Ah, é o quadro, é o capítulo 4 acho que é o capítulo 4 sim, eu estou com o livro aqui. Deixa eu pegar o livro ali, já te mostro. Eu acho que é o capítulo 4 do Seminário 20, As Fórmulas da Sexuação. Não, é o capítulo 7. É esse aqui, ó. Tá aparecendo aí? Tá. Eu estou tentando colocar a imagem dele. É porque esse quadro aqui, do Lacan, ele liga, ele faz um trabalho importantíssimo, porque ele nos apresenta de uma forma lógica a posição da mulher, a falta, mas lido de uma forma lógica. E se ele é lido de uma forma lógica, é uma maneira de nós entendermos ah, não o contraste sexual entre homem e mulher, mas a diferença de posição da mulher em relação ao homem. Então, no quarto de cima, né? Naquela parte de cima, se vocês conhecem psicanálise, vocês sabem, né, que o Lacan se expressa
de uma forma lógica. E é muito interessante, se nós entendemos essas vertentes lógicas, de entender mais a psicanálise e os nossos objetos de estudo, né? Então, isso aqui é importante. Maria Cristina, é porque eu acho que o quadro está de cabeça para baixo. Pelo menos para mim está parecendo de cabeça para baixo. Está aparecendo de cabeça para baixo? Não, para mim não. Não, o quadro é assim mesmo. Ah, Existe um Sim. X, falo de X, que é ah, barrado, porque nunca vai ser todo, né? Para todo X, falo de X. E do lado direito existe um X barrado, né? Falo de X barrado, assim como para todo X barrado também, falo de X. ah, Ou seja, a mulher, ela, se vocês entendem um pouquinho de lógica, esse traço de cima, esse traço de cima é um traço de negação. Esse E virado é um existe na categoria lógica, né? E esse símbolo que parece um O com um traço falo, né? Então, se nós temos, existe um X, não falo de X, é porque para todo X há falo de X. Então, do lado direito, que é o que nós poderíamos dizer que é o lado feminino, que se coloca em relação ao lado esquerdo, que é o lado masculino, né? É um lado onde o representante desse lado é todo barrado. Ele só não é todo barrado no último elemento lá, falo de X, porque se isso aí fosse barrado, então era melhor a gente riscar o quadro. Não serviria para nada, né? Então, é uma relação negativa, o lado direito, em relação ao falo. E do lado esquerdo, não é uma relação negativa em relação ao falo. Só que tem do lado esquerdo, tem um falo de X barrado que vai estar sempre em relação a, no caso, a mulher, ou o feminino, né? Então seria masculino e feminino. Masculino do lado esquerdo, feminino do lado direito. E depois, embaixo, o que que nós temos? Nós temos, que aí também não, para nós não interessa muito, mas nós temos do lado esquerdo falo e sujeito. Masculino em cima, Marcos, esse M é na parte de cima, não é embaixo, é aqui na parte de cima. É isso. E aqui é feminino. E aqui nós temos o falo embaixo e nós temos o sujeito. O sujeito barrado que se dirige ao A. E do lado de baixo, deixa eu tirar aqui, do lado de baixo nós temos esse. Como é que está aqui, Marcos? É lá ou a? Porque no o meu texto é em francês, é la femme, né? Esse lá aqui do lado direito embaixo, com letra maiúscula, é um lá barrado, porque não existe a mulher, né? O que é que existe? Existe uma relação do sujeito em relação ao outro barrado. São esses símbolos aí que vocês têm. Bom, esse quadro aí que ela usa, ela vai usar em relação à mulher, em relação ao gozo, né? Mas a gente pode usar isso como modelo para pensar a nossa relação virtual e a guerra, né? Na medida em que nós temos os mesmos elementos para pensar isso, tá? Porque nós temos o real, o simbólico e o imaginário, tá? E ela se refere lá no texto dela à inibição, ao sintoma, e não sei se ela se refere à angústia.
Mas nós podemos relacionar o real simbólico imaginário com o texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia. Eu estava comentando com o Marcos isso, que antes, né, que são formas, essas relações formais, né, tanto nesse quadro em relação à mulher, e tanto as nossas possibilidades de pensar real, simbólico, imaginário, inibição, sintoma e angústia, são formas de nós abordarmos, né, através de significantes e significantes mestres, porque são de mestres, real, simbólico, imaginário de Lacan, inibição, sintoma e angústia de Freud, né? Significantes mestres, formas de abordar as questões que nós estamos propondo. E se nós abordarmos a partir desses significantes, nós vamos ter toda uma questão, toda uma estrutura, né, para vermos como é que nós lidamos em relação ao nosso tema de estudo, né? Depois que nós fizermos essa relação, porque eu já concluí no meu projetinho lá, depois que nós fizermos essa relação desses elementos em relação ao desejo e o gozo, nós vamos concluir, pelo menos eu concluí, né, que só existe uma maneira de nós lidarmos com essa guerra e essa neurose de guerra. Só quero fazer um parêntese. Eu não estou muito preocupado com essas guerras que estão passando na televisão. É qualquer guerra, tá? Mas como essas guerras que são noticiadas e tal, são importantes como modelos, por quê? Porque elas envolvem desejo e gozo também, questões políticas e questões morais. Significa o quê? Que há uma direção ética, mesmo para essas guerras apresentadas na televisão. E nas nossas questões, nós também temos uma questão ética, que seria a ética da psicanálise. Então, a única solução para a gente resolver esse programa do gozo, que não é virtual, é real, ou o programa do gozo, que não é real, mas é virtual, a única maneira que nós teríamos para resolver isso, quando nós podemos trespassar esses nossos significantes, seriam uma ética. E a ética da psicanálise serve para isso, né? Então, aí nós estaríamos ligando tanto a lógica quanto as questões éticas, tendo como base o gozo e o desejo. Mas eu queria ouvir vocês falarem um pouco, não sei se... Eu não sei se as meninas vão ter alguma pergunta, mas eu ia comentar que a gente já tinha discutido aquela questão do gozo e do desejo, e essa diferenciação que a senhora tinha feito com a ética da psicanálise, né? E a situação atual, digamos assim, da psicanálise, que a gente também tinha discutido no último encontro. Eu queria saber se a senhora podia falar mais sobre essa diferenciação da desejo, o gozo e a ética da psicanálise. Qual que nós tínhamos discutido na última vez, Marcos? Me dá uma luz aí, para eu não ficar falando de outras coisas. Na reunião que eu fiz com a senhora sobre a questão propagandística da Ah, psicanálise, na psicanálise atual. aham. Ah, sim, mas pode falar, Marcos, que eu te endosso.
Qualquer coisa, eu vou fazer uma intervenção. Muito bem Então, lembrado. porque eu estava pensando, né, justamente antes da reunião começar, a gente estava falando, a senhora estava comentando sobre essa questão propagandística da guerra, né? E como esse é um dos pontos principais, principalmente em relação aos Estados Unidos. E anteriormente, como a gente já tinha discutido a questão propagandística na psicanálise, a questão do gozo fica muito clara nas duas. Tanto o gozo no sentido de repetição, né? Todas as Sim. duas, todo dia tem um curso novo online de psicanálise para qualquer questão que seja na psicanálise. Hoje você tem um curso online. Essa, vou dizer, quase um fetiche do Donald Trump em sempre comentar sobre algum país e sobre a possibilidade de alguma intervenção, de alguma forma de guerra atualmente. E existe ali também uma repetição incessante. Assim, sempre que ele aparece, é esse o tema. Agora está sendo Cuba, né? E aos Aham. poucos também vem sendo o Brasil. E aí você percebe a perversão que existe por trás de ambos, juntamente com a lógica capitalista. Assim. Uhum. Mas você falou bem, porque essa guerra entre associações, entre cursos, essa explosão midiática, né, é, também é como, como você comentou dessa propaganda aí das nações, digamos assim, do mundo, né? É uma questão política, interinstitucional em relação à psicanálise e econômica. É um bom paralelo isso, né? Porque isso nós sabemos. E então a questão da publicidade, e agora mais ainda pelas mídias sociais e de forma virtual, isso é um ensejo ao gozo. Então, a grande pergunta seria: e o desejo da psicanálise? Onde é que fica? Né? Então, qual é o movimento que nós fazemos em relação a isso? Né? Como é que nós podemos, ao mesmo tempo, trabalhar com psicanálise, é, estar nas redes sociais, nós estamos, o nosso grupo está, né? Sem necessariamente levarmos isso a um extremo de gozo, digamos assim, né? Então, para mim, aqui é uma coisa muito particular, tem a ver com o texto que eu vou apresentar, né? Isso é porque a inibição é falha em relação ao desejo. E eu Não é minha. achei interessante a colocação do Marx, quando ele fala do Trump, a necessidade que ele tem de estar sempre invadindo o espaço do outro. Sim. Percebo muito isso nele. Ele tem a necessidade de estar sempre invadindo o espaço do outro. Né? Tudo tem que ser meu. Eu tenho que ter o meu desejo é esse. Então, assim, eu tenho que estar, eu tenho que fazer parte, isso tem que ser meu, é tudo meu. Sempre que eu vejo alguma entrevista dele, eu fico imaginando como é que foi a infância daquele rapaz. Mas na psicanálise é assim também. Nos grupos de psicanálise é a mesma coisa. E aí, quando você. Por que que eu faço parte do seu grupo, Maria Cristina? A escola freudiana, a gente foca muito em Freud, né? Lacan Uhum. tem uma passagem muito, muito breve. A gente não. Você acaba tendo conhecimento de Lacan depois que você sai de lá e você vai em busca. Mas não é o forte da escola freudiana. A gente sabe que ali o foco maior realmente é Freud. E aqui eu me deparo com muita novidade para mim, né? Eu me deparo com aquilo que. Muito, muito material que eu não conheço. E isso Uhum. traz para cá, porque eu quero exatamente entender. Porque depois que eu comecei a entrar por esse lado também, apesar de que eu acho Lacan um pouco mais difícil de entendimento, eu vejo que tem muita lógica para o que a gente vê na própria clínica. Então tem Sim. muita, muita, muita lógica. Então eu acho muito interessante, mas eu queria só fazer um complemento da fala do Marcos, essa necessidade que ele tem de invadir
o espaço do outro, e aí você traz na psicanálise não é diferente. Sim. Isso aí foi uma coisa que nós discutimos, acho que na última reunião, não foi, Marcos? Foi na última reunião que nós discutimos isso, né? Como essa questão da psicanálise, a questão da psicanálise em relação ao desejo e ao gozo, né? E se o que essa menina aí que escreveu o texto, a Watt, ela diz que é quando tu perde o lugar de sujeito e tu te assujeita a esse tipo de propaganda, né? Então você fica assujeitado. Então, é, o que eu quis dizer é que nós continuamos focando, né? Tanto o sujeito como o lugar do sujeito, a subjetividade, a questão do desejo e o gozo, né? Como é que o sujeito aí ele se localiza em relação ao desejo e o gozo, né? A partir desse significante guerra aí, ou neurose de guerra, porque a estrutura realmente seria da neurose, né? Eu achei muito interessante, tenho até um texto, mas eu não tive tempo de explorar mais, é, da relação que é feita entre o real, simbólico e imaginário e o texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, né? São formas de querer saber do desejo. E eu esqueci de comentar também algo que é importante também, que eu acho que é óbvio, é o que está, que é o móvel de tudo isso, né? É o que está por trás de tudo isso, que é o objeto A. Era realmente aquela questão que a gente conversou do desejo, que existe justamente está ali nessa diferença. O que move o sujeito a ir atrás de alguma coisa e essa outra, não diria esse outro objeto, mas só o gozo por si só. Tem Aonde? algo que impulsiona. A gente tinha comentado sobre a questão do grupo, Hum, que diferencia um grupo de outro grupo ou, digamos, algumas práticas de outras. Algumas visavam mais a questão do possível lucro com a prática da psicanálise e outras visavam a questão ética, digamos assim, dessa prática. Né? uhum. Exatamente isso, né? É, eu vi, né, e eu li ultimamente, voltei a ler o Kant com Sade, justamente porque se a gente tá tratando da questão ética, a gente teria que ver essa questão da ética e do gozo, né? Para poder aceder a uma ética do desejo. E é muito bonito a maneira como o Lacan apresenta isso, né? Porque ele trabalha o Kant com Sade e depois ele conclui lá no Seminário da Ética com a Antígona, né? Que seria o modelo ético por excelência, né? Então, por qual lei Antígona se rege? Se é pela lei da polis ou se é pela lei da família, né? Qual que ela escolhe, mesmo perdendo tudo, né? Então, esse tema apresentado pelo Lacan, para mim, foi uma revelação que me possibilitou separar o que é ética, moral, ética dos bons costumes e ética do desejo.
assim como Kant com Sade, em relação aos imperativos, né? Ao imperativo categórico. Por quê? Como a Shirley estava falando, né, a questão do Trump, aí, se houver uma ética, não vai ser a ética do desejo, que ele está se pautando não é pela ética do desejo, ele está se pautando pela ética dos bons costumes ou dos maus costumes, né? Que é assim que toda a sociedade se apresenta para nós, né? Se existe alguma coisa como a ONU, ou então algumas instituições em relação a esses problemas mundiais, seria uma ética de valores do bem, do mal, mas não valores subjetivos, valores objetivos. E essa é a diferença entre nós, né, que visamos a psicanálise e o mundo, né, que vive de uma forma conturbada, né, em relação a essas. Mas nós podemos também, de uma certa forma, analisar, né, essas questões sociais aí, nada nos impede. Mas eu vou ser bem sincera, para mim não interessa muito. Eu só gosto de ver na televisão, adoro. Mas como espectadora, eu não sei, eu não vi os filmes do Oscar ainda. Não, vi um ou dois, mas não vi todos. Mas eu ouvi dizer em alguns comentários e tal que existem alguns filmes que apresentam questões sociais muito contemporâneas, né? Mas que, por outro lado, focam essa questão do subjetivo também. Apresenta essa questão do subjetivo. É claro, assim como a psicanálise, a estética faz isso, né? Então, acho que isso é importante. Estou sentindo falta das minhas interlocuções. O Alan não está aí, quem mais que não está? A Fernanda acabou de entrar. Ah, a Fernanda entrou. Boa noite, professora. Desculpa o atraso aí, gente. Tava Não, resolvendo tudo bem. alguns problemas por aqui. A Fernanda, só para falar para vocês, ela tem um trabalho que eu acho que depois ela vai poder apresentar para nós também, né, Fernanda? Depois tu vê com o Marcos, Opa, professora, posso sim. Posso. né? Fala um pouquinho do teu trabalho para nós. Bom, o trabalho foi sobre a crise do nome do pai, né? E a relação com o feminicídio na sociedade contemporânea. Então foi bacana, assim, foi uma pesquisa basicamente teórica, né, professora? Não fiz uma pesquisa ainda de campo, mas é um tema que, como a gente tem visto aí, a crescente, né, esse aumento aí de violência contra mulheres, né, acho que foi um tema bem tanto pertinente quanto em relação ao tema do Congresso, mas acho que a atualidade, né, e aí, assim, gente, a crise do nome do pai, quando eu falo, é justamente essa. Acho que foi o meio de repente, tentar encontrar aí alguma explicação, né? Não que algo justifique o que está acontecendo aí, né? Uhum. Mas talvez uma explicação por meio da psicanálise na atualidade, né? Foi na Unesp, Fernanda? Foi na USP. Na USP? Não, porque eu vi que tem um congresso aí na Unesp, Marcos, não sei se você viu, mas a Milena também vai apresentar um trabalho e eu gostaria muito que ela apresentasse para nós também. E eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha das questões da violência contra a mulher. Acho que vai ser agora em abril. Em Ah, abril ou é? maio.
Ela não apresentou ainda, né? Não. Ah, mas nós teremos muito prazer em receber a Fernanda e o Obrigada. trabalho dela. Obrigada. Foi bem rápido lá, porque a gente teve apenas 10 minutos para apresentar, né? Sim. Mas achei um tema bem interessante. E tiveram outros trabalhos. Não consegui ver todos, mas teve muitos que eles se relacionaram com esse tema, né? Uhum. Na questão da mulher, do feminino, enfim. Antes de tu entrar, a gente colocou o quadro da sexuação lá do Lacan, do capítulo 7 do Seminário 20, e justamente a posição do feminino em relação ao masculino, que eu acho que mostra muito bem isso aí, sabe? Porque toda vez que eu escuto essas questões aí do feminicídio, sempre eu me remeto a esse quadro, que realmente a mulher não é uma questão de ser superior ou inferior, é uma questão de posição mesmo, Uhum. né? Então, o discurso da igualdade, eu acho que não existe mais até, já está fora de moda, né? É um discurso que não, que não se sustenta mais. Aí pro meu trabalho também, enfim, não trouxe só Lacan, né? Coloquei ali a Butler, a, o Pierre Bourdieu, é isso, Uhum, assim, né? Que fala da dominação masculina, a Butler que traz a teoria de gênero, uhum, e um pouquinho do Birman ali, falando do sujeito na contemporaneidade, né? uhum. E o Isso mal-estar mesmo. na atualidade, enfim, para dar um pouquinho de sustentação teórica ali na. Pois é, hoje eu lendo sobre esses dois textos do Lacan, não o texto propriamente, sobre o Lacan do Seminário 22, né, RSI, e o Freud, Inibição, Sintoma, Angústia, um autor que me ajudou muito a entender a questão da inibição, como atua em relação ao sintoma, e o imaginário e o simbólico, e depois a angústia relacionada ao real, foi o Berlink. Foi um texto do Berlink. Uhum. Então, isso é que eu acho diferente, o diferencial para podermos trabalhar a psicanálise sem, por exemplo, fazermos parte assim só de um grupo, irmos atrás do que diz aquilo, que era das tais sociedades psicanalíticas que nós estávamos criticando. Embora eu não seja contra, né? A Shirley sabe que eu já trabalhei aí, já dei aula na escola freudiana aí de Teresina. Eu vou agora para o Congresso Mundial da AMP. Acho que essa interlocução é boa, né? Mas o que a gente vê realmente na internet e que a gente escuta, né? Nos congressos, principalmente, eu tive com o Marcos, né? Como são sectários os grupos, né? Sim. Não é, não é para congregar, nome congresso, né? São, são várias linhas e são sectários em relação à psicanálise. Cris, eu queria só fazer uma observação em relação ao tema da Fernanda. Achei interessante quando você disse que o discurso da igualdade já não se sustenta mais, realmente não se sustenta mais. E essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e algumas até as futuras de feminicídio, eu digo as futuras, porque são mulheres que muitas vezes elas estão dentro do consultório, né? Elas chegam para a gente dentro do consultório. E um dos discursos que eu mais ouço é: ele não tem coragem de fazer isso comigo. Então a dúvida, Uhum, ele não tem coragem de fazer isso comigo. Elas sempre duvidam, elas nunca acreditam, porque tem o lado de eu maltrato você, eu faço mal a você, mas por outro lado eu dou algo que você não tem, né? Que ninguém nunca. uhum, Então eu tô aqui para te dar aquilo que ninguém nunca te deu. E aí eu consigo camuflar muito bem toda essa violência.
Então, elas trazem essa maneira muito bem camuflada, mas que em muitos momentos elas percebem, mas elas sempre trazem a dúvida, né? Elas trazem a certeza de que eles não têm coragem de fazer, na verdade. Ele não tem coragem de fazer, ele jamais faria isso comigo. E são mulheres que estão ali sofrendo violência doméstica todos os dias, que podem ser a qualquer momento vítimas de feminicídio. Então, essas mulheres que a Fernanda traz, elas estão dentro do consultório hoje. Mas se elas foram te buscar, você falou uma palavra-chave aí, dúvida. Se elas foram te buscar, é porque, graças a Deus, existe dúvida. E aí eu vejo que tem muitas, por exemplo, que elas fazem um único atendimento. Quando elas fazem um único atendimento, e aí elas percebem que você realmente vai mexer ali onde para ela está muito confortável, ela não volta mais. E ela paga para ver. Uhum. Ela paga realmente para ver. Então, assim, quando ela. O que eu percebo quando ela vem, Cris, é muito pelo outro. São as pessoas que empurram os amigos. Não, alguma amiga, algum amigo fica tentando mostrar que ela está numa situação de perigo. Vai lá, pelo menos para você abrir os olhos. E aí ela vem muito desesperada realmente na primeira, mas muitas não retornam mais. A maioria, na verdade. E aquelas que permanecem, elas arrastam isso por muito tempo até conseguirem sair. Eu já ouvi muitas vezes, assim, o agressor dizer, porque não entende que é psicanálise, psicologia é diferente. Se a tua psicóloga, depois você começou a ir para lá, eu não tô gostando disso. Eu não tô achando que tá legal, é melhor você não ir mais, né? Porque começa a perceber que algumas abrem os olhos. E aí ele começa Mas o que eu digo para ti a... é que houve a dúvida. E que a dúvida é o princípio do conhecimento, desde o Descartes. Se a queixa que elas trazem é essa, sim. Sim. Porque nós temos assim o significante queixa, né? A queixa. Mas você falou a palavra-chave que é a dúvida. Porque a dúvida é o princípio do conhecimento. E não é o conhecimento de que como eu vou fazer, eu vou resolver. Não é um conhecimento pragmático. É um conhecimento interior de sua subjetividade. E o interessante é que quando elas trazem, ele não faria isso, ele não tem coragem de fazer isso e que eu devolvo, por que não? Aí ela já não sustenta mais. Sim, porque se ela diz ele não teria coragem de fazer isso, tu pode rebater com a mesma frase. Ele não teria coragem de fazer isso. Por quê? Porque, às vezes, quando ela diz, estou dando supervisão aqui, desculpe. Às vezes, quando ela diz assim, ele não teria coragem de fazer isso, ela está dizendo para ti. Mas quando tu replica, ele não teria coragem de fazer isso, né? É para ela. E aí talvez ela escute o que ela mesma diz. Sim, porque às vezes a gente precisa repetir para que ela ouça, porque só ela falando não funciona. Por isso que eu digo para vocês que a lógica ela é fundamental, seja para nós lermos os textos, seja para uma demonstração lógica, como a Gabriela vai fazer para nós, né? Para nós entendermos os princípios. É bem interessante isso. Eu- A questão da mulher, desde Antígona lá, que eu estava falando, né? Desde Antígona, o que nós temos é a questão da mulher. E aí, se a sua supervisão ela não tá, se a sua análise pessoal ela não tá ok, é complicado, porque você acaba, pelo fato de ser mulher também, você acaba levando isso para você. E aí você precisa realmente Ah, estar. sim, sim, você diz ao receber isso, né? Se a análise pessoal tá ok, está em dias, não vai ter problema nenhum. Você vai ouvir e vai deixar lá, né? Como a gente faz com Uhum, os outros. Mas pelo fato de ser mulher passando por uma situação como essa, que você sim. sabe que atende hoje, amanhã você não sabe se volta, se você não tiver ok, você leva para casa. Eu digo levar para casa o problema, né? Porque eu já tive, assim, casos de você enxergar nitidamente que ela seria morta de uma maneira muito clara e você, a vontade, o desejo, na verdade, é de você dizer, olha, se você voltar, o próximo atendimento será no centro espírita, né? Que eu vou fazer com você, vai ser no centro espírita. E então você tem que estar com tudo ok, para você ouvir e deixar ali.
porque senão você leva, pelo fato de ser. Mas, Shirley, eu entendo a tua preocupação, porque realmente, só que quando há uma situação de perigo, realmente a gente tem que agir como sujeito social, como sujeito da sociedade. Só que no lugar do analista, a gente deixa de ser homem ou ser mulher, tá? Sim, exatamente. Nesse momento, ela sai da tela, entra o outro paciente que eu vou atender, e ali eu não sou esponja, né? Eu não posso ser esponja, na verdade. Não, não, porque o que que é você? Você é um anteparo, mas você é um anteparo para o objeto. Isso. Então eu deixo ali mesmo. Mas é impressionante quando traz assim, porque você vê de uma maneira muito. Quem tá no nosso caso, a gente enxerga de uma maneira muito clara. Mas a paciente não, ela prefere insistir ali e você já fica imaginando. Provavelmente a próxima sessão vai ser espírito. Mas trabalha essa coisa da dúvida. No paciente, na paciente, né? Na sessão, no teu trabalho, trabalha sempre a questão da dúvida. A minha última, que passou mais tempo, funcionou bem. Funcionou muito bem. Quando ela trouxe justamente, ela trouxe também essa fala, né? Eu não acredito que ele teria coragem, né? E aí, quando eu devolvo, é o porquê, ela não teve resposta. Então, ela ficou parada, olhando para mim, sem resposta nenhuma, porque a resposta não era para mim, era para ela, na verdade, né? E ela não tinha resposta. E depois desse dia, ela começou realmente a se movimentar, a fazer esse movimento de sair desse relacionamento. Mas aí entrou uma outra questão lógica também. Eu estou explorando a questão lógica porque, Fernanda, desculpe, mas é que como começou Não nosso imagina, trabalho aqui. pode, É, sem é, problema, professora. Eu tenho até a, algumas dúvidas com relação a isso, eu acho interessante a Chile trazer. a questão é, quando ela diz assim, eu não acredito, é uma outra questão lógica. É a crença. Uhum. Sim, Eu acredito que, dois pontos, é verdade. Eu não acredito que, dois pontos, também é verdade. a questão Entende? que Então você é a falou. questão da crença. Mesmo que ela disse, eu não acredito que isso vai acontecer, é verdade. É E verdade que vai acontecer. ela foi um dos poucos casos que eu vi fazer esse movimento de saída, mas a maioria não vem, não volta mais, o próprio agressor começa a influenciar para não ir mais. Aliás, ela foi a segunda, né? Foram duas. Mas as outras, não. As outras você percebe que realmente elas deslizam e acabam não retornando. Logo no iniciozinho, faz uma sessão, não vem mais. Naquela Isso, sessão elas carregam muita coisa. isso acontece também, inclusive, eu sou da área do direito, né? Então, acontece, inclusive, Shirley, até para retirar, Muito. né, o boletim de ocorrência, tudo, essa movimentação que eles fazem com a mulher, né? E aí a minha questão aí, professora, seria também se já vem, acho que, carregando alguns dias, justamente por conta do trabalho e dos estudos, mas por que quando a pessoa está próxima, de repente, as suas pacientes, Shirley, enxerguem em outras pessoas, mas por Uhum. que quando é com a gente e a gente tende a diminuir com relação a quem está perto da gente, né? Isso eu discuti até com uma amiga minha que ela falou assim, eu estava estudando, coloquei lá no Instagram, né, o tema do que eu ia apresentar, e daí uma amiga veio conversar comigo, né? A gente tinha estudado junto há muitos anos atrás. E ela falou assim, nossa, Fer, é incrível como eu falei muito desse tema, ela é jornalista, né? Ela falou assim, eu falei muito desse tema, mas eu não via acontecer dentro de casa. Então, não sei se também a mulher, de repente, não cria um mecanismo de defesa para Sim, não enxergar o que está acontecendo em volta, mas que tem facilidade de enxergar no externo, né? no outro. Com outras mulheres. Uhum. Eu já Muito. vi duas mulheres vítimas do mesmo homem. A primeira foi vítima, e a segunda, quando começou a perceber, e aí a primeira passou por mim, lógico, deu muito certo. Mas a segunda, quando começou a perceber o movimento, a primeira me indicou para a segunda. Então a segunda nem chegou a ser, porque rapidamente ela identificou e procurou ajuda logo e ela conseguiu sair. Mas eu achei interessante as duas. Eu digo, eu tenho que atender a ele agora. O meu desejo é fazer o atendimento dele.
Agora, veja bem, a Fernanda tocou num ponto que era o que a gente estava pensando aqui, né? Mesmo quando a gente começou a falar da questão da guerra e da propaganda da guerra, do que a gente vê na televisão, e da guerra como nós temos como significante aqui para fazer o nosso trabalho, né? Que é a neurose de guerra. É, no direito, na ética formal, existe o mesmo objeto e a mesma preocupação. Na psicanálise, nós temos o mesmo objeto e a mesma preocupação. Só que o foco é diferente, a maneira como nós vamos pegar isso e trabalhar, não é que no direito e na ética formal não exista sujeito. Tem. O Kant trabalha o tempo todo com essa questão do sujeito na ética, né? Salvo algumas escorregadas, como nesse texto aí do imperativo categórico, né? Que ali é um imperativo sem sujeito. Age de tal forma que a maneira como tu ages ou a regra da tua ação seja, é, é, seja vista, seja trabalhada como lei universal, né? Então, que vale para mim e para todos, né? Então, existe essa preocupação ética, e esse também é. A gente não pode dizer que os outros não são sujeito, que só existe o sujeito da psicanálise. Só que a relação da psicanálise a esses objetos, né, seja a mulher, seja ao crime contra a mulher, é mais dentro de uma perspectiva que envolve não só a lei, mas o desejo, né? Porque muitos desses casos, não é que as mulheres, essas que são vítimas, elas não têm, o desejo tenha passado em branco. Não é isso. Eu acho que o que falta muitas vezes, aí tem a sociedade tem que ter um papel predominante e preponderante para situar isso aí, né? Mas é que muitas vezes são levadas pelo próprio status social mesmo. Eu não sei, eu vi muito disso quando eu morava lá no Teresina, não é diferente daqui, né? Mas, assim, religião, família, propriedade, esses conceitos mais sociológicos, digamos assim, entram nessa conta. Entram nessa conta. Marcos, você teria alguma contribuição? Não sei se seria exatamente uma contribuição, assim, mas eu ia pensando algumas coisas enquanto vocês comentavam, e a primeira, né, eu acho que para fazer um link entre esse encontro e o próximo, que vai ser com a Gabriela, é que tanto essas relações interpessoais ou amorosas, relações políticas, todas são questões de um jogo, né? Então você está sempre apostando alguma coisa, né? Uhum, Em alguns casos, a pessoa aposta a própria vida. E aquela imagem que eu tinha mostrado para a senhora do jogo de xadrez, que era um jovem jogando xadrez à morte para ver quem ganhava. Essa questão, né, do jogo, que vai ser apresentada no próximo encontro, está intimamente conectada, assim, uhum, socialmente, politicamente. E outra coisa que eu estava pensando, né,
Eu não atendo, né, não sou psicanalista, mas eu lembro que tinha uma pessoa que, quando eu comentei que eu estudava psicanálise, eu estudava Lacan, ele começou a sempre falar sobre a mãe dele. Sempre que ele me via, ele me falava sobre a mãe dele e os problemas que ele tinha com as mulheres que ele se relacionava. E em um desses casos, né, eles tiveram uma briga, os dois, e ela fez um boletim de ocorrência contra ele e uma ordem de restrição. Então, o que foi que ele fez? Ele se aproximou novamente dela, seduziu ela, falou que iam voltar, que iam morar juntos, e pediu para ela tirar a ordem de restrição contra ele. Assim que ela fez isso, ele se separou dela de novo, porque era só isso que ele queria, porque ele não queria correr o risco de ser preso. Então, é realmente um jogo perigoso, assim. Não, Uhum, você não pode abrir mão das suas peças, digamos assim, para fazer uma analogia com o jogo. uhum. E o que eu ia dizer? Mas eu acho que fizemos o link com o jogo, né? E fizemos o link com a mulher. E, além disso, nós fizemos o link com o nosso quadro da sexuação, que vira e mexe, ele está sempre presente, não é, Marcos? Não é a primeira vez. Quando nós trabalhamos a perversão, a gente trabalhava muito esse quadro. Ou seja, ali é uma estrutura lógica, onde nós temos elementos lógicos do existir, da negação e da afirmação, e das setas, ou seja, do dirigir-se a, né? Então, acho que as relações foram feitas, né? Então, acho que a gente pode até encerrar por aqui para evitar falar o que não se deve, né? Então, vamos pensar nesses três links e que isso seja um mote para a nossa próxima reunião. Se alguém Boa noite. quiser falar, hã? Alguém ainda tem algum comentário? Não, acho que tô tranquila. Preciso assistir a primeira parte da aula. Primeira parte é um texto, que é um texto meio confuso, porque eu não sei se ela escreveu em inglês, eu recebi em francês, mas não sei se era em inglês, o Marcos traduziu, mas, na verdade, o que ela aborda é essa questão aí do feminino, né? Uhum. E eu usei como modelo para a gente pensar a questão do gozo e do desejo, e do virtual também. E daqui a pouco eu já vou colocar no YouTube. Daqui uma hora mais ou menos. Alguém mais? Da próxima vez a gente vai ter a Gabriela, que ela apresentou uma coisa bem legal mesmo, né? É uma. E vamos continuar pela lógica e pela ética, né? Eu Assim como o queria plano. pedir licença rapidinho. Eu só queria fazer um recorte, assim, de um trecho do discurso do Marcos que me chamou muita atenção, só para não perder de vista, assim, mas que ele disse que é, é sempre um jogo e às vezes, né, a aposta é a própria vida. Eu acho que isso é uma condensação de muita coisa que foi colocada aqui, no sentido de que, né, tendo em vista a precariedade simbólica que vem do declínio do nome do pai, esse momento, né, muito atual, dos sintomas contemporâneos, etc., o que a gente percebe também é um, uma presença muito maior e mais marcante de um imperativo que vem assim desse lugar do discurso do mestre. Mas eu achei interessante, a partir do que ele falou, pensar também que
em tese, quanto mais discursos do mestre, não sei se como causa ou como consequência, enfim, é uma questão, né, que fica em aberto, mas de alguma forma, mais também existem assim, o discurso histérico no sentido de que o mestre fala para posição histérica, né? E isso que o Marcos traz de apostar com a própria vida, que vai de encontro daí também fazendo um link com o trabalho da Fernanda, do feminicídio e tal, acho que tem muito a ver com, assim, existe uma eu sempre erro essa palavra, pluralização, é um trava-língua. Existe uma pluralização do discurso do mestre, logo, entende que pode existir uma pluralização da posição histérica. E também vai de encontro, até com essa, assim, isso que veio no início do encontro de vocês, na minha opinião, né, das propagandas, que daí entra nessa história também do sintoma contemporâneo, que dá para pensar na lógica neoliberalista, que enfim, eu acho que achei interessante recortar isso que veio da fala do Marcos, porque eu acho que dá para pensar em todos esses links, assim, né? Que daí até me sinto mais segura de trazer o que eu gostaria, né, de contribuição no encontro seguinte, não sei, na verdade, não sei se me sinto mais segura ou mais insegura, porque é muita coisa. Mas assim, acho que eu estou melhor situada, talvez, para trazer para vocês o que eu tenho de contribuição, pensando na lógica do desejo, resta um e etc. Obrigada, Gabriela. Só que só uma parte aí. O, o grupo não é nosso, não é nosso externo a ti. Você faz parte do grupo. Bas- Ah, Bastou, aparecer aí, já faz parte do grupo. Não, vocês são muito receptivos, muito acolhedores. não precisa fazer inscrição. E é assim que a gente trabalha, e trabalha de uma forma bem solta e com as pessoas que vêm, tem compromissos. Claro que quando começou na época da pandemia, era muito. A gente tinha. Aliás, nós nos seguramos nesse grupo, né? Desde aquela época, porque. E foi muito bom, muito produtivo. Depois tu passa para ela, Marcos, o livro, mostra para ela o que resultou do nosso primeiro trabalho. Então, tá bom. Muito obrigada a vocês e até o próximo encontro. Obrigada a Eu que vocês. agradeço. Obrigada, gente. Até Até a logo. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.